Para quem está nos ouvindo agora, nós entramos na sessão semi-exclusiva do Café Seguro. Agora nós vamos pegar algumas dúvidas que os ouvintes em loco aqui tiveram sobre o episódio anterior e vamos responder aqui. O Arthur vai responder, o Dala vai responder, eu posso responder. Nós vamos falar aqui, fazer alguma conversa rápida sobre as perguntas que tiveram aqui. Então, Dala, se tu quiser começar. Claro. Olha só, Arthur, a gente, né, como todo mundo sabe aqui, os nossos ouvintes têm a chance de ouvir na hora e gerar algumas perguntas aí, enquanto estão escutando a nossa gravação. Então, algumas perguntas que surgiram aqui, algumas colocações. O perguntou, né, sobre iniciar a carreira na segurança, né? Qual que seria o melhor caminho para começar a atuar na área? Na opinião, a pergunta dele, o que tu acha disso? Cara, para iniciar a atuação na área, eu diria que acho que conseguir botar o pé no mercado de trabalho ali. Então, acho que buscar posições que sejam posições de entrada, né? Ou tu conseguir criar uma experiência em alguma área específica, por exemplo, o cara tem uma experiência já prévia de outros trabalhos com liderança de pessoas, por exemplo. Então, por exemplo, vai ter vários SOCs ou departamentos específicos de segurança que vão precisar de pessoas que não necessariamente sejam profissionais de segurança específicos, né? Então, tu vai ter gerentes, tu vai ter líderes de pessoas, então são áreas específicas, né? Ou tu inicia com uma experiência prévia em alguma área que seja complementar à área de segurança. Certificações são sempre boas, ou tu inicia de baixo, por exemplo, em algumas áreas de entrada que tu tem, ou como analista de SOC, nível 1, ou como, enfim, ou também com projetos específicos à parte. Por exemplo, o cara é desenvolvedor numa empresa. Começar a criar iniciativas para desenvolvimento seguro, por exemplo. Acho que quanto mais portfólio, digamos assim, de segurança tu tiver, mais aumenta a chance de, quando tu for numa entrevista de trabalho, tu ter aquele respaldo de, cara, eu não tenho experiência nessa área, mas eu já trabalhei bastante com, por exemplo, desenvolvimento seguro, ou já venho prestando atenção na área de segurança há algum tempo, né? Acho que tudo isso agrega para essa área. E Arthur, ainda na mesma linha da sua fala, o Strack também perguntou se todos que são da TI, né, da tecnologia da informação, precisam saber sobre segurança. Eu acho que não no momento. Acho que, por exemplo, tem áreas que elas funcionam normalmente sem esse conhecimento mais aprofundado sobre a segurança. Só que é aquela coisa. É a mesma coisa se tu perguntar, todas as pessoas seriam melhores, digamos assim, os cidadãos, por exemplo. Eles seriam pessoas que teriam mais conhecimento ou entrariam menos em apuros, digamos assim, se eu soubesse segurança? Acho que sim. Por exemplo, hoje tu tem vários tipos de golpes em relação a Pix ou em relação a cartão de crédito, por exemplo. Acho que não... o estudo da segurança não é só para tu entrar na área. Eu acho que ela te dá um respaldo muito maior para questões da vida também. E também para profissionais da área de computação. Por exemplo, um cara é desenvolvedor. Não necessariamente ele vai ser um profissional da segurança em si, mas se ele tiver aquela mente atenta para, o cara tá fazendo formulário lá, tá codificando, eu vou sanitizar meus formulários, eu vou cuidar com a forma como eu escrevo meu código, porque eu sei que isso pode virar futuramente a ser um bug de segurança que pode levar todo o sistema para baixo, né? Então, acho que a resposta direta é não, mas se tu quiser crescer profissionalmente e ter uma diferenciação, acho que com certeza válido. Aqui até dando sequência aqui, o Gabriel Hans, né, perguntou sobre o que a gente acredita ser mais interessante, ele até colocou entre aspas aqui, né, uma pós em segurança, né, lembrando que são pós-graduação, né, qualquer coisa pós-graduação, mas pode ser vários tipos diferentes, né, ou uma certificação SCP. Cara, eu acho que
hoje uma certificação, ela te abre muita porta profissionalmente, porque acho que, tipo, como toda essa área está pegando muitas empresas por surpresa, assim, tipo, GDPR foi sancionada, colocou em prática, várias empresas tiveram que se adequar a isso. LGPD vai ser a mesma coisa, vão ter empresas que não vão saber o que está acontecendo até começar a aparecer muita reportagem de Jornal Nacional de empresas vazando dados e ganhando multas estratosféricas aí. Então, tipo, cara, o cara vai buscar a referência nesse mercado. Acho que, tipo, hoje, certificação, ela tem um peso maior do que uma formação acadêmica nesse sentido, mas a formação acadêmica vai te dar aquele suporte para tu ir, por exemplo, o cara quer montar uma empresa nesse ramo, o cara quer empreender nesse tipo de coisa. Acho que a formação acadêmica ela tem o mesmo papel que as formações até hoje tiveram, né? Acho que academicamente é muito interessante tu ter isso, porque a partir daí tu tem um distanciamento das pessoas do mercado de trabalho, né? Acho que é tão válido quanto uma certificação. Arthur, dando sequência aqui as perguntas, o Abel perguntou aqui se existe na nossa legislação, se existe alguma multa ou pena, ou penalização para o profissional de segurança no caso de vazamento de dados de um possível cliente. Ou seja, tem um cliente, né, para fazer, sei lá, um teste, ou sei lá, e um possível vazamento de dados. Olha lá, fica à vontade. Cara, eu acho que, tipo, em relação à LGPD, tu tem, por exemplo, a figura do DPO, digamos assim, né? A pessoa que está à frente da empresa, que é responsável por segurança em si para a empresa, ela vai ser a responsabilizada. A questão é que, caso vaze alguma coisa, ele vai ser o primeiro ponto de contato para aquele vazamento. A partir dali, ele vai ter toda a gama de investigação, digamos assim, que ele vai atrás. Então, se tu foi aquele cara que ele te pagou uma grana muito boa para tu ir lá e verificar se o banco de dados dele estava safe, estava seguro, e tu disse que sim, para ele, o papel dele foi cumprido. A questão é que tu fez uma análise e aquilo ainda foi comprometido. A questão é, tu se protegeu legalmente, e isso é uma das outras coisas, né? Tipo, aquela burocracia que a gente falou, né? Tu se protegeu legalmente quando tu fez o teu contrato de trabalho frente àquela empresa para se eximir desse tipo de culpa de, cara, assim, ó, eu tô analisando nesse formato, por essa perspectiva, se tiver alguma coisa que tá fora do meu escopo, eu não me responsabilizo, mas aquilo que eu analisei, eu tenho segurança daquilo. Agora, se é uma coisa que tu analisou, tu disse que tu analisou e tu disse que tu daria garantia para aquilo, cara, eu prevejo que ao menos algum tipo, não sei se multa, mas tu vai ser responsabilizado por aquilo ali, com certeza. Acho que vai ser um dos pontos para investigar. Eu acredito, eu acho que o Arthur já falou sobre tudo, então é o momento de perguntas para ele, obviamente, mas vale mencionar que aqui a gente tem algumas multas, algumas sanções, é a palavra mais adequada aqui, né, que aí vão entrar com a LGPD ainda, mas a questão dos vazamentos está mais vinculada a isso. Agora, falando do ponto de vista ético / contratual aí com o cliente, a gente sabe que em tratamento, em definições de escopo, a gente tem que considerar, né, e deixar claro que as práticas não vão e não pretendem, né, interromper a atividade da empresa, né, falando aqui em interrupção, caso o ataque de negação de serviço não esteja no escopo do teste. Então, vai nessas minúcias de tratamento das regras de engajamento / escopo, tá? A pergunta do Daniel aqui, Arthur, é uma pergunta bastante interessante e que surge bastante também na nossa área, né? Para um jovem, né, que está começando e na área nunca programou, está começando, cara, né? Sim. Mas ele quer ir para o ethical hacking. Qual a sugestão para ele, né? Aprender programação ou estudar rede / infra? Essa pergunta é uma pergunta que aparece bastante também. O que tu acha? Assim, não tem como dizer que aprende tudo.
porque não tem como tu se especializar em tudo. Eu vejo que a programação em si, ela tem um valor muito bom, porque tipo, a rede, a infraestrutura, inerentemente tu vai ter que aprender todas essas técnicas, tá? Tu vai ter que ter uma base muito boa de network, tem que ter uma base muito boa de infraestrutura para isso. E beleza, se tu só souber network e infraestrutura, beleza, tu consegue entrar, tu consegue fazer tudo. A questão que a programação, ao meu ver, ela tem um papel um pouco mais importante nesse sentido, porque ela vai te dar aquela redundância, né? O plus a mais nesse sentido. Porque, assim, tu vai ter a capacidade de tu pegar e tu conseguir criar os teus próprios scripts, tu vai ter a noção de conseguir criar a tua própria ferramenta. Ah, mas não tem uma ferramenta que faça isso. Ah, daqui a pouco o Nmap não vai ser uma ferramenta que vai ser mais relevante, porque vão ter, enfim, updates de firmware, vai ter updates de segurança em servidores, vai ter formas de bloquear, talvez, esse tipo de ferramenta de análise, né, de escaneamento de rede. Só que daí tu vai ter o canivete suíço, que é a programação ali, que tu vai ter... Ah, cara, eu sei que o protocolo que aquilo ali está utilizando é o HTTP, é o HTTPS, e eu sei que eu consigo, de certa forma, fazer a minha própria ferramenta para tentar burlar isso. Acho que, assim, se tu quer ser uma pessoa conservadora, network e infraestrutura é o caminho para ir, porque tu vai ter que saber daquilo. Só que se tu quiser se destacar um pouco nesse sentido e tu quiser desenvolver um pouco mais, tu eventualmente vai ter que ir para a programação, porque te dá muito mais base e muito mais opções na hora de tu fazer uma análise, né? Eu comentei que essa é uma pergunta que surge bastante, porque tem sempre aquela questão, eu preciso programar trabalhando na segurança, né? Essa é uma questão que surge bastante, e essa importância que o Daniel fez na pergunta dele de rede, né? A rede, infraestrutura versus programação. No meu contato diário e vendo assim o que acontece e, né, de novo, como formador também de pessoas nessa área, eu penso que é bem equilibrado, porque, como tu falou, acaba sendo tudo uma questão quase que base de sustentação, né, da computação no geral, né, que é arquitetura, comunicação de dados e programação, né? A gente está falando aqui, né, generalizando as inúmeras grandes áreas da computação. Mas eu acho que é uma pergunta que surge bastante aí nesse sentido. E é isso aí, Arthurito. Obrigado pela, né? A gente encerra as nossas perguntas aí. Essas foram as perguntas que nós tivemos. Acho que foi nesse sentido. Pedrão, tudo contigo. Eu agradeço a participação por escrito dos ouvintes aqui presentes. Agradeço as pessoas que estão ouvindo, vendo este material na nossa plataforma exclusiva. E eu agradeço a participação do Arthur, claro, obviamente, em primeira instância, por ser o nosso convidado dessa semana e ter participado tão intensamente aqui da produção do podcast e tal. Dala, alguma última... Nada? Não, de novo, né? Esse é legal porque esse é um trecho bastante importante que está amarrado com as nossas conversas aí. Como tu disse, vai estar sempre disponível nas nossas plataformas, né? Aí das redes sociais afora, e também na nossa plataforma exclusiva, é claro. Mas é legal que mantenha contato com a segurança, e esse é mais uma oportunidade de a gente estar circulando. Obrigado a todos, né, que foram os nossos ouvintes, e a todos que estão assistindo, como tu falou. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Baita presença e baita papo. Esperamos te ver novamente logo na sequência. Com certeza. Aceitaria o convite. Beleza. Feito ali, então, Pedrão. Valeu. Valeu, gente. Até.